problema é ter um time bom. Eu estava lendo hoje, assim, esse trio que o Bernardo citou, Rafinha, Rodrigo e Vinícius, entre assistências e gols, na temporada 24-25, somados são 60 e tantos gols e 30, eu acho que 8 assistências, 102 participações em gols, né? Cara, os caras estão voando, como disse o Bernardo. Só que é o seguinte, e aí eu não sei se é culpa do técnico ou até que ponto é culpa do técnico. Eu não vejo esses jogadores atuando pela seleção como atuam por clubes. Ah, é porque pôs disposição diferente? Acho meio... É discutível isso. O Vinícius joga na esquerda, o Rodrigo muda de posição, porque ele também é muito versátil, mas ele muda no Real também, joga no meio, joga aberto. Rafinha tem essa versatilidade versatilidade agora também. Passou a jogar, né, mais até centralizado que aberto, mas enfim. Só que eu vejo erros técnicos. Pô, Bruno Guimarães, cara, na verdade ele vem me decepcionando desde a Copa de 22. Eu achava que ele ia entrar no time e arrumar um time do Tite. Pelo que ele vinha jogando lá fora e pelo que ele joga lá fora. Mas aí chega aqui, o cara erra um passe daqui para lá. Quem não tem decepcionado nos últimos tempos é o Gerson. Para mim o Gerson tá... Esse joga pra caramba. Não, tá muito bem no Flamengo e tá bem lá, mas... Hoje talvez seja o melhor jogador do futebol brasileiro. Pois é. Só que na seleção, aí às vezes você vê o Rafinha bate uma falta mal ou chuta mal, faz gols, ok. O Vinícius às vezes perde uns gols que não perde no Real. Então assim, fico pensando até que ponto é o esquema que o prejudica, porque às vezes a gente já viu técnicos mudando o jogador. Tá acostumado no time a jogar de um jeito, o cara chega lá e improvisa ele do outro, não funciona. Mas não é o que tem acontecido. Eu acho que o Vinícius tem jogado do esquerdo, o Rafinha onde quer, o outro. E aí não rende por quê? Até onde é a culpa também do técnico, sabe? Se eles renderem na seleção o que rendem nos clubes, pô, a gente vai ter uma baita seleção para a Copa. Ó, eu acho o seguinte, tem uma instabilidade hoje no futebol brasileiro. Se você perguntar, o time da Colômbia é o mesmo desde que a eliminatória começou, não muda. O time da Argentina é o mesmo, não vai ser agora porque o Messi... Falta de opções talvez, não, Mário? Nós temos muitas, também tem isso. Mas tem o conjunto. No Brasil, muda a convocação a todo momento. Então você também não entrosa o time. Pode ser falta de opção, mas o time dele está coeso. Eu digo falta de opção, sim. É que o Brasil tem muitas mesmo, né? A gente pensar no ataque, pensar como faz. Hoje mesmo aqui, se a gente falar no ataque, quantos ataques o Brasil já teve na eliminatória? Sim. Quantos jogadores já vieram e saíram? Igor Jesus, por exemplo, então, jogou, quer dizer, saiu. Agora, O próprio Luiz Henrique, que não foi convocado só porque se transferiu ao Zenit da Rússia. É uma pergunta que eu faria. O Luiz Henrique foi eleito o melhor jogador das Américas ano passado. E ele está fora da seleção. E ele foi bem nos últimos jogos pela seleção. Foi bem na seleção. Então, por que ele está fora? Para mim, eu não entendo isso. Ele foi o melhor jogador das Américas. Jogou bem. E por que ele está fora? E o Dorival não tem uma explicação plausível. Não tem uma explicação e mais ainda. Na coletiva, ninguém pergunta por que ele está fora. Ninguém pergunta. Hoje também eu acho que falta questionamento maior. Questionamento do bem ali, claro. Uma conversa franca, não é uma crítica. Mas vem cá, por que o Luiz Henrique do interesse do torcedor também. Porque se pergunta do Paquetá. Se é um jogador muito versátil, que o Dorival gosta, aí o cara pergunta, ele dá a explicação. Quem é que merecia mais, o Paquetá ou o Luiz Henrique? Luiz Henrique. Claro. Pelo histórico recente. E qual é o time do futebol brasileiro que não queria o Luiz Henrique? Não tem. O próprio Endrick não estava. A gente sabe, por isso que eu falo, às vezes são muitas opções. E é difícil. Aí o técnico prefere falar só de quem ele convocou e não dos que ele não convocou, porque senão a lista também é grande. Talvez isso não aconteça na Colômbia e em outros. Podem estar melhores do que a gente, até em conjunto, até na classificação. A gente está falando da Colômbia, Argentina, todo mundo na frente. Aqui é muita gente para escolher. Aí o cara fala, se eu ficar falando de todo mundo que eu não trouxe, como é que eu explico? Mas você fala assim, poxa, mas... Eles até pediram na coletiva que não fosse perguntado sobre atletas que não foram convocados. Claro, porque a lista é grande. Ele precisa responder como técnico da seleção. Alguns sim. O Endrick começou a entrar e arrebentar. O Endrick é um cara para se apostar para a Copa. Que horas que ele vai chamar o cara para jogar? O cara não faz parte dos planos? Tem que fazer, não é possível que um cara que nem o Endrick não faça. Tem mais um ano de amadurecimento. Então, assim... Não é fácil, a tarefa do técnico, seja do Dorival ou do outro, não é fácil, até pela quantidade de opções. Mas eu acho que a gente tem que começar a definir logo.
A gente vai definir esse time há 6 meses. Mas o Luiz Henrique realmente é complicado. A gente consegue. Pediram para não convocar, mas no meio da entrevista, Dorival, com todo respeito, eu sei que você não quer, mas dá uma explicação de por que o Luiz Henrique não. E como técnico da seleção, ele precisa do entendimento também de dar satisfações do porquê ele não convoca o Endrick, que é um jogador jovem que faz parte desse futuro de seleção brasileira, do Luiz Henrique, rei da América, que estava bem nos últimos jogos, não só pelo Botafogo, mas também pela seleção brasileira. E aí, Berna, tem uma coisa que o Mário estava destacando também, que é essa rodagem que faz o Dorival quando a gente olha para a lista dos 23 convocados. E aí a gente falava do Pedro aqui, da falta que ele faz hoje à seleção brasileira. Ele não leva o Igor Jesus, que era o 9 dele até os últimos jogos do ano passado na seleção. Ele também não convoca o Endrick num primeiro momento e ele acaba optando pelo João Pedro como o camisa 9 de ofício. Tá bom, eu não tenho nada contra o João. Não, eu também não, mas... Mas eu quero fazer outra pergunta pro Bernardo, ele vai ter uma resposta. Por que o Danilo ainda? O Danilo, eu acho que a partir do momento em que ele vem para o futebol brasileiro, veja, na Juventus, ele chegou a jogar como zagueiro pelo lado esquerdo, como lateral esquerdo, né? Chegou a jogar como lateral esquerdo com o Thiago Motta, que é o técnico atual, que vai rodar no final dessa temporada, inclusive. Ele veio para o Brasil para jogar como zagueiro no time do Felipe Luiz. E é peça fundamental naquele processo de saída de bola do Flamengo, sobre o qual o Mário falou anteriormente. Mas eu acho que o jogador principal da saída de bola é o Léo Ortiz. Esse é o cara, por exemplo, após a derrota do Fla-Flu, o Mano chegou e disse assim, é difícil neutralizar o Flamengo. Por quê? Ele tem 2 laterais que saem jogando e tem um zagueiro que joga, como tem, 10. Tem o passe do 10. Então, quer dizer... Aí é o Léo Ortiz. Eu entendo, Bernardo, que vem aquela história de, o cara que tem lá, né, muitos jogos na seleção, é um líder, etc. A gente viu o Tite levando o Daniel Alves lá por conta disso na Copa. A Copa do Mundo do Catar, foi um erro, né? Tá, agora o Danilo é capitão, o Danilo é ali e tal. Mas o lateral é o Wesley para jogar agora, gente. Tá lá do Flamengo, é ele. O Wanderson, né? O Wanderson, entendeu? Então, para quê? O Danilo foi de zagueiro? Foi para ser zagueiro. Então, mas foi para ser assistente, né? Bom, não sei, porque ele foi cortado e foi contratado. O Alexandre. Foi um lateral no lugar dele. Exatamente. Então, assim, tá precisando de um mentor lá, de um assistente, um auxiliar técnico. Tudo bem, então... Me parece que hoje a função do Danilo é mais essa, como talvez um auxiliar. Então leva fora da lista. Tinha isso, lembra? Tinha o auxiliar pontual. Pontual. Levaram Edmilson, levaram o César Sampaio. Vai lá, Danilo, vem cá que nós tem muito jovem aqui, você vai conversar. Mas você não tira um cara que vai jogar a Copa, a não ser que você esteja pensando que vai precisar do Danilo até lá na Copa de novo, como aconteceu com o Daniel Alves. A não ser que seja isso. Mas enfim... É difícil convocar, é difícil. Vai lá, Berna, pra gente devolver pro Yuri lá no estúdio também. Tem um jogador que merecia ser convocado, que tá no Mônaco, que é o Caio Henrique, que foi lateral esquerdo do Fluminense. Aliás, o Fernando Diniz o transformou no lateral esquerdo. Ele era jogador de meio de campo, ele botou na lateral esquerda. Na lateral esquerda ele foi muito bem, tá voando no futebol francês. E aí vem Deveria ter sido convocado também. O Fernando Diniz, inclusive, o convocou. Ele só não voltou porque ele teve um problema de ligamento.